vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. Como é bom viver em família, Senhor. Louvado seja o teu nome. Juntos, uma família. Uma família, vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. Uma família, vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. Uma família, vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. Uma família, vivendo em amor. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver a aulinha 6 do nosso livro Junto ou Conjunto. O tema dessa semana é Reunidos para Adorar. Nós já vimos que nós somos a equipe de Cristo, já vimos que Deus tem que ser o nosso alicerce. Nós já vimos que Ele tem que ser o nosso único Deus e hoje nós vamos ver sobre a importância de estarmos reunidos para adorar o Senhor, ok? O versículo que nós vamos ver hoje está lá em 1 Coríntios 12, 27 e ele diz: vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte desse corpo. É claro que, lembrando que nesse momento, nessa situação que a gente está vivendo, a gente não está conseguindo se reunir como a gente gostaria, né? A gente não está conseguindo fazer as nossas aulinhas presenciais, estarmos todos juntos, participando, brincando, fazendo as lições juntos. Mas a gente não pode esquecer que Deus está no controle da situação, que Deus sabe de todas as coisas. E em breve a gente vai estar todos juntos novamente para fazer as nossas aulinhas como sempre foi, né? Então essa lição, ela veio também para nos reforçar e para nos lembrar o quanto é importante a gente estar reunidos, né? Os temas dessa semana são: temos que saber que é importante nos reunirmos para adorar o Senhor, sentir alegria quando nos reunimos, temos que estar alegres de estarmos junto com os nossos irmãos e praticar, ou seja, nos reunirmos sempre, né? Claro, sempre que possível, né? Atualmente não está sendo muito frequentemente que a gente consegue se reunir, mas sabemos que isso logo irá passar, ok? Naquele versículo que a tia leu, ele está em 1 Coríntios. E ali no capítulo 11, o apóstolo Paulo estimula os coríntios a serem seus imitadores, como ele é imitador de Cristo. Aquele povo, os coríntios, ele fala: vocês podem me imitar, porque eu sou imitador, eu imito a Cristo. Olha que maravilha! Imagina só a gente poder falar para as pessoas:
Vocês podem me imitar porque eu sou imitador de Cristo. Isso é algo maravilhoso. Nós também, como cristãos, como conhecedores da palavra, nós temos essa responsabilidade de edificar e de abençoar os nossos irmãos, não é? E não de sermos pedra de tropeço na vida deles. Mas, tia, o que é ser pedra de tropeço? Pedra de tropeço é quando a gente dá mau exemplo, é quando a gente atrapalha as pessoas de se aproximar de Cristo. A gente, como cristãos, como conhecedores da palavra, nós temos que fazer com que as pessoas se aproximem de Deus e não afastá-las de Deus, né? Nós temos que edificar os nossos irmãos. E é por isso também que é tão importante a gente estar juntos, em união com os nossos irmãos, para que a gente possa abençoar e também ser abençoado por eles, não é? Ali, naquela época de Coríntios, também existia a celebração da Santa Ceia. E antes da Santa Ceia, acontecia uma celebração chamada Festa Ágape. A Festa Ágape era um momento onde as pessoas comiam, bebiam, se alegravam, as pessoas confraternizavam e também repartiam aquilo que elas tinham com aqueles que não tinham. Era um momento de comunhão entre os irmãos, era um momento muito importante. Era como Jesus nos ensinou, não é? Porque Jesus sempre nos ensina a repartir aquilo que nós temos. Jesus se alegra muito quando nós ajudamos os nossos irmãos, não é? Assim também como na nossa igreja nós temos as primícias que podem ajudar outras pessoas, né? Ali também acontecia isso. Aqueles que tinham mais dividiam com os que tinham menos. E isso acontecia ali naquela festa ágape. Era um momento de muita alegria. Mas com o tempo, eles foram se perdendo. Essa festa foi se perdendo, foi se deturpando mesmo. Eles foram esquecendo dos ensinamentos de Jesus. E o que acontecia? Aqueles que tinham mais comiam, bebiam, até se fartar, eles se alegravam, e aqueles que não tinham ficavam sozinhos e ficavam com fome, porque ninguém dividia mais com eles, não é? E isso entristecia o coração de Deus. Então, o apóstolo Paulo escreveu essa carta e deu uma bronca neles, um puxão de orelha neles, para lembrá-los daquilo que Jesus tinha ensinado, porque eles haviam esquecido que Jesus tinha ensinado sobre repartir, sobre a comunhão, sobre eles se reunirem. Jesus, ele nos ensina a ter compaixão com os nossos irmãos, e ali não estava mais havendo isso. Não havia mais compaixão, não havia mais união. Por isso que Paulo deu essa bronca naquele povo e falou: vocês têm que lembrar do que Jesus ensinou para vocês, que não é isso que vocês estão fazendo, vocês estão errados. Não é dessa forma que vocês devem celebrar a festa ágape e muito menos a ceia, não é? A ceia é um momento de reconciliação, um momento de comunhão e um momento de cura mesmo, onde Jesus está presente ali. Vocês acham que Jesus se alegrava das pessoas realizarem a ceia daquela forma com divisão, com falta de amor, falta de união? Vocês acham que Jesus se alegrava com aquela situação? Não, ele não se alegrava, né?
Hoje nós também precisamos tomar cuidado para que isso não aconteça na nossa igreja, para que não haja divisão na nossa igreja, porque nós sabemos, assim como o versículo que a tia leu, que todos nós somos parte do corpo de Cristo, todos nós somos importantes igualmente no corpo, né? Tanto a mão, quanto o pé, quanto os olhos, quanto a boca, todas essas partes são importantes para o nosso corpo, não é? Até mesmo aquelas partes que ficam dentro do nosso corpo, que a gente até esquece muitas vezes que a gente tem, mas se a gente sente uma dorzinha, na hora a gente lembra, né? Isso incomoda bastante. Então, todas as partes do nosso corpo são importantes para nós. Assim também, todas as partes do corpo de Cristo são igualmente importantes, não é? Temos que vigiar e tomar cuidado para que a gente não trate as pessoas diferente, para que não haja essa divisão dentro da nossa igreja e nem dentro de nós mesmos, não é? A igreja é uma família, ela é uma comunidade de adoradores, onde todos se reúnem para adorar a Jesus, adorar ao Salvador. Isso não pode ser perdido. Esse momento que estamos vivendo não pode, de maneira alguma, fazer com que a gente se esqueça da importância de estarmos juntos, ou que a gente perca essa vontade de estarmos reunidos com nossos irmãos. Muito pelo contrário, com toda essa situação que a gente muitas vezes não consegue ir na igreja tanto quanto a gente gostaria, não consegue participar das aulinhas como a gente fazia, isso só tem que nos fazer ter mais vontade de estar juntos, de quando a gente puder se abraçar, de quando a gente puder estar juntos, a gente tem que ansiar por esse momento, a gente tem que desejar esse momento, não ficar conformados, não se confortar dentro da nossa casa e falar, não preciso ir na igreja, tá bom assim. Não, nós precisamos sim. Esse momento é muito importante e Deus se alegra com isso, não é? Deus se alegra que a gente seja abençoado e também abençoe os nossos irmãos, porque todos nós somos importantes para Ele. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, não é mesmo? Os pobres, os ricos, os grandes, os pequenos, o mais velhinho até o mais bebezinho, todos são importantes igualmente no corpo de Cristo, tá certo? Então fiquem com essa palavra no coração de vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana, meditem nessa palavra e fiquem com Deus, ok? Beijinhos! Olá, queridos. Passando aqui para dar um recado muito importante para você e estimular você a continuar assistindo às nossas lives, que você possa colocar os seus filhos para assistir às aulinhas como nós tivemos hoje e as próximas, para você continuar assistindo aos nossos cultos online, participando do G100 também. É muito importante que você consiga estar presente enquanto ainda estamos passando por esse momento, né? Temos orado, os casos estão aumentando no interior de São Paulo, na nossa cidade também, e estamos observando isso, e com muito critério e cuidado. E como eu já passei uma lista de indicações para você lá, né, para se proteger, esse momento nós temos que nos proteger a nós mesmos, como prova de amor por nós mesmos, amor ao nosso Deus, ao nosso Pai, amor aos nossos familiares. Não esqueça a máscara, né? A gente está usando. A gente só não usa a máscara quando está num ambiente seguro, que não haja muita gente, aglomeração dentro da sua casa, né? Mas respeitando aí as normas da segurança, respeitando aí as normas da saúde, nós temos que usar em ambiente público. A nossa igreja também não é diferente, com exceção de quem está falando, que está a mais de 2 metros ali, né, no púlpito, tem essa certa liberdade.
mas é muito importante. Se você vai participar de uma reunião, saiba que lá vai ter um distanciamento, nós temos álcool gel. Por enquanto, crianças menores de 10 anos e os nossos irmãos acima de 60 anos não poderão ir. E é muito importante nós evitarmos a aglomeração de qualquer tipo. Agora, eu estou com uma palavra no meu coração que eu queria compartilhar com você hoje. Em 1 João 5,4, fala assim: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe o que Deus falou para mim no meu coração nesses dias? Ele disse assim, veio um insight, né, no meu coração, uma impressão pelo Espírito, dizendo que esse vírus ele é invisível e é poderoso. Nós temos algo que também é invisível, mas real e mais poderoso do que esse vírus, que é a nossa fé. A nossa fé, ela se materializa em ações, em atitudes, em milagres que Deus tem para a nossa vida. Que você continue pensando assim. Não é uma fé provocadora, uma fé soberba, porque Deus resiste a soberbos. Lá em Marcos, no capítulo 16, quando Jesus está, ele fala assim: eis que eu vos dou autoridade e poder. Em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês curarão enfermos. Mas eles também falam assim: em meu nome, se vocês pegarem em serpentes ou pisarem escorpiões, nenhum mal lhes será feito. Mas a gente não vê a igreja primitiva saindo e pisando em serpente e escorpião, falando: ó, eu tenho fé para isso, eu tenho esse poder para isso. Mas nós vemos lá em Atos, no capítulo 28, quando Paulo acaba de ser náufrago na ilha de Malta, e ele está perto de uma fogueira se aquecendo e vem uma víbora e pica ele, e as pessoas do lado falam: vai morrer, vai inchar, e nada aconteceu, nenhum dano lhe fez. Se cumpriu na vida dele uma promessa de Deus. Sabe por quê? A fé, que é invisível, mas real e poderosa. Que você tenha essa fé, para que você e eu vençamos esses dias aí. Fé, tenha fé. No culto de domingo à noite, eu vou estar falando sobre essa fé, que você possa estar conosco. Tá bom? Mas vou aqui reforçar. Assistam as lives das crianças, é muito importante que elas fiquem com essas liçõezinhas, que nós não estamos tendo culto presencial para elas, obviamente, e não sabemos quando isso vai voltar. É importante que elas não fiquem descobertas, tá? E você também precisa se alimentar da palavra. Assistam as nossas lives para que você também tenha esse sentimento de pertencimento ao corpo. Existem milhares de lives, né? No começo até muito mais, agora já deram uma diminuída também, mas é importante você ouvir a voz do pastor da sua igreja, que tem orado por você, temos orado por você, temos buscado a direção de Deus para suprir essas necessidades. E qualquer um que estiver precisando de alguma necessidade, quer seja física, material, espiritual, por favor, entre em contato conosco para que nós possamos ajudar você em oração, mas em atitude também de fé e de amor. Tá bom? Que Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus. Pelo sangue, sangue, sangue de Jesus. Pelo sangue, sangue de Jesus.
o meu futuro. E quanto a isso eu tô tranquilo, não devo nada a esse mundo, pois sou lavado e remido pelo sangue, sangue de Jesus, pelo sangue, sangue lá da cruz, pelo sangue, sangue, sangue de Jesus, pelo sangue, sangue de Jesus, pelo sangue, sangue de Jesus, pelo sangue, sangue lá da cruz, pelo sangue, sangue, sangue de Jesus, pelo sangue, sangue de Jesus, pelo sangue, sangue, sangue de Jesus, pelo sangue, sangue lá da cruz. Ao Senhor eu quero louvar, glorificar, pois é santo. Glória ao Pai, glória ao Filho, ao Cordeiro, Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor e Pai, maravilhoso Deus forte. Tudo isso é Jesus Cristo, tudo isso e muito mais. Jesus Cristo te convida a largar essa vida sem sentido. Pense no que é e o que já fez. Admita que precisa de Deus. Cristo veio ao mundo pra te dar naquela cruz esse sentido. Pare e pense, agora é só Jesus. Pense na paz que Ele vai te dar. Convidar a largar essa vida sem sentido. Pense no que é e o que já fez. Admita que precisa de Deus. Cristo veio ao mundo pra te dar naquela cruz esse sentido. Pare e pense, agora é só Jesus. Pense na paz que Ele vai te dar.
saber onde daria, mas mais me perdia na solidão. A vida já não tinha valor. Meu mundo era um mundo sem cor. Aonde está a solução? Tantas vezes dando voltas, não sabendo escolher uma direção. E na rua da amargura eu deixava me levar pela emoção. Aí o sonho acabou e eu sem os pés no chão. Foi quando uma voz me falou: olha pra cima, Deus está te estendendo a mão. Ponte de vida quer entrar no seu coração. Depois que encontrei, percebi que a vida tem valor pra mim. E mais forte eu fiquei, pois o verdadeiro rei habita em mim. Agora não é sonho, é real. Meu Deus, me livra do mal. Enfim eu posso viver feliz. Olha pra cima, Deus está te estendendo a mão. Fonte de vida quer entrar no seu coração. Olha pra cima, Deus está te estendendo a mão. Fonte de vida quer entrar no seu coração. Quando Deus tá dentro da gente, a gente sente. Nasce de novo e hoje viva a vida contente. Experimente. Olha pra cima, Deus está te estendendo a mão. Fonte de vida quer entrar no seu coração. Olha pra cima, Deus está te estendendo a mão. Fonte de vida quer entrar no seu coração. Nem todas as medalhas do mundo vão te fazer um herói. Nem sempre quem luta consegue vencer. Você ainda pode beber.
Tem lance na vida que não tem saída. Não dá pra ser um herói, mas se Cristo for a vida, a força primordial. E assim a gente constrói, a gente constrói. Deixa os sonhos e ilusões, os pretextos e suas razões, suas vantagens não valerão. Nem todas medalhas do mundo vão te fazer um herói. Nem sempre quem luta consegue vencer. Você ainda pode perder. Estamos aqui gravando então como ficou a nova comunidade da graça. Nós mudamos o layout da igreja, colocamos aqui o purificador, água, para ficar mais agradável para os irmãos. Davi prometeu fazer café todos os domingos, nós vamos cobrar dele depois. Instalamos aqui o som. Davi está aqui, ó, está aí também, o amado, querido. Essa é a comunidade da graça e socorro, comunidade amada do Senhor. Aqui é o Oséias, querido. O Oséias já saiu. Amado também. Deus Atival, pastor.